Amém. Aleluia. Irmãos, queria ler aqui 1 Coríntios 14, a partir do 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do 22. Aleluias. Todos acharam? Amém. Amém. Estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, isto sucessivamente, que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, por que esse texto? Que bom que vocês perguntaram, como diria o irmão Júnior. É o seguinte, irmãos, aqui eu estou lendo um dos textos que é o cerne da nossa tradição pentecostal. Isso daqui resume a nossa vida espiritual pentecostal, que é uma vida bíblica. Então, a nossa tradição ela tem um fundamento bíblico. Nós não inventamos isso de dons, de língua, de cura. Nós acreditamos nisso tudo. E aí, qual o link que eu faço com a questão do dízimo e oferta? Além dessa mesma tradição pentecostal é a tradição que mais levou o evangelho para os rincões do Brasil. A gente diz que em toda cidadezinha tem uma praça, tem a igreja católica e tem uma igreja Assembleia de Deus. Então esse revestimento, esse poder do Espírito Santo é que tem permitido, que tem feito com que o evangelho seja levado para todo o Brasil, Aleluia. as pequenas cidades do Brasil. Louvado seja Deus. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: vocês têm feito a parte de vocês no tocante à contribuição com essa tradição Glória a de Deus. levar o evangelho? Ou a gente lembra de que nós somos pentecostais apenas para falar em língua, para falar que a gente está curando? É Deus. Então, hoje está ali a minha mãe, e assim, nós somos uma família que, eu posso dizer assim, o meu trilhavô era protestante, não era pentecostal. Então assim, tem mais de 100 anos que minha família. Hoje, um dia desse, a irmã perguntou se alguém da minha família era católico. Eu falei assim, não, minha família não tem católico. Às vezes a pessoa pensou até que eu estava engrandecendo. Não, infelizmente, minha família tem mais é desviado. Eu não tenho católico. Todo mundo conhece o evangelho. Mas por quê? Porque alguém lá atrás Plantou. Aleluia. E quando eu falo lá atrás, há 60 anos atrás, uma oferta valia muito mais que uma oferta de hoje. Porque antigamente, nós, crentes, éramos muito mais pobres do que hoje. Então, uma pessoa que contribuiu 80 anos atrás deu muito mais relativamente do que o que a gente dá hoje. Então, que essa tradição, que esse às vezes até esse orgulho, vai dar, sou pentecostal. Quantos membros da igreja da Assembleia de Deus no Brasil? 30 milhões de membros, a maior igreja do mundo. Mas e a nossa parte? A gente está fazendo a nossa parte? Deus santo. Quando aí os irmãos leem aqui os trechos de cada dia, eu fiquei besta quando eu comecei. Quando eu converti, eu desviei com 15 anos, né? Voltei com 40. E aí eu vi toda a palavra de semeadura de oferta. Palavra de semeadura de oferta? Precisa disso? Não, eu achei engraçado. Eu não estava acostumado com isso, eu não tinha visto isso. E agora eu entendo. Porque o pessoal, nós, né? Falando nós, acostumamos a nos enfatuarmos, nos incharmos com a nossa tradição pentecostal, os dons, mas nós não podemos esquecer que o objetivo do revestimento do Espírito Santo é levar a palavra Aleluia. de Deus e salvar. Glória a Deus. Essa é a palavra de Jesus. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é para proclamar o nome de Jesus. Aleluia. Que Ele morreu e Ele ressuscitou por nós.
e dar com alegria, contribuir e pensar que nós estamos contribuindo para a salvação dos nossos Glória a Deus, aleluia. em nome de Amém, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus.